Mais um domingo, nós vamos adorar ao Senhor nosso Deus. E eu quero te convidar para ir no seu lar, você adorar de todo o seu coração, com o coração aberto, para prestar ao Senhor o melhor louvor. Amém? Nós estamos aqui trazendo um culto online, mas você pode estar conectado com o Senhor, amém? Como se você estivesse ali no templo, porque nós somos a igreja do Senhor. Então, em nome de Jesus, feche os seus olhos, fale com o Senhor nesta hora. O nosso irmão estará levando a Deus a palavra de oração, e que você possa, neste momento, falar com o Senhor, colocar a sua vida diante do altar do Senhor. Peça ao Senhor para que Ele faça a tua vontade nesta hora. Amém. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor Deus, gratidão, Senhor, por mais esse dia de vida, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque estamos tendo a oportunidade, mais uma vez, Senhor Deus, de estarmos aqui, Senhor Deus, para poder Te adorar, Senhor Deus. Obrigado pela misericórdia do Senhor para conosco, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque, como dito, Senhor Deus, nós vamos poder, Senhor Deus, estar tendo o privilégio, Senhor Deus, de estar falando contigo, Senhor Deus, seja por meio do louvor, seja por meio da palavra, Senhor Deus. Nós temos certeza, Senhor Deus, que nós vamos Te sentir, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo. Que nosso foco não venha a mudar, Senhor Deus, no meio dessa quarentena, que nosso foco principal seja sempre o Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha se manifestar em cada vida, em cada lar. Que o Senhor venha adentrar, ó Deus, cada lar nesta hora. Ó Pai, assim como foi ali em Atos 2, que o Teu Espírito Santo venha fazer um mover especial em cada vida. Que nós possamos, ó Deus, sentir a Tua unção, sentir a Tua Shekinah. Ó Espírito Santo, nós queremos sentir o Teu poder. Nós somos sedentos de Ti, meu Pai. Nós somos sedentos da Tua presença. Fala conosco através dos louvores. Fala conosco através da Tua palavra. Pai querido, em nome de Jesus, prepara os nossos corações para receber de Ti nesta hora. Em nome de Jesus, meu Deus. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar o coração a Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar o coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar o coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar o coração ao Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar.
poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar no coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar coração ao teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aleluias. Deixa a palavra do Senhor falar ao seu coração nesta hora. Aleluias. Graças a Deus, porque as misericórdias do Senhor está conosco todos os dias. Cumprimento a todos que estão em casa, com a paz do Senhor. Que Deus, Ele nos abençoe, que a sua palavra seja viva e eficaz em nossas vidas. Esse período de pandemia mexe com o nosso emocional, mexe com nossa estrutura, mas que venhamos entender que esse é o momento que Deus ele preparou para nós. É um momento de intimidade que o Senhor está nos dando. Nunca tivemos tanto tempo quando nós temos agora. Nunca ficamos tanto tempo em casa quanto nós estamos ficando. Mesmo que nós estamos trabalhando, mas nós temos tempo para ficar em casa. Então vamos receber como servos de Cristo, como igreja do Senhor, que esse é o tempo que Deus está nos dando. É o tempo que Deus está nos convidando para uma intimidade com Ele. É o tempo que Deus está nos dando para um momento íntimo, eu e Deus no meu secreto. Se passamos a ter esse entendimento, eu creio que esse período de isolamento social fica mais fácil, fica mais tranquilo para a gente, dói menos, porque a gente entende que a boa mão do Senhor está conosco, porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Não entendemos o porquê Deus está permitindo tantas coisas acontecerem. Não entendemos o porquê Deus tem permitido ligarmos os noticiários e ver tanta tragédia acontecendo. Não entendemos isso. Mas não cabe a nós assumir o lugar de Deus. Não cabe a nós assumir o controle da vida. Isso é de Deus. Deixa Deus fazer o que Ele tem que fazer. Deixa Deus conduzir as coisas do jeito que Ele entende que é melhor. Se passarmos a ter esse entendimento, a vida fica mais leve, fica mais fácil. Não significa que as dores não venham. Elas vão continuar vindo. Mas se deixamos Deus assumir o controle dele em nossas vidas, tudo fica mais leve. E aí eu te convido, você que está em casa, eu te convido a meditar comigo numa passagem já bastante conhecida, que é lá no livro de João, capítulo 11, e aí nós vamos estar lendo alguns versículos, eu vou ler de 1 até o 11. E aí em casa, acompanhem comigo. Diz assim a palavra de Deus. Havia um homem chamado Lázaro que estava doente. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Maria, sua irmã, era aquela que derramou o perfume caro nos pés de Jesus e depois enxugou-os com os cabelos. Por isso, as duas irmãs mandaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, o amigo que o Senhor ama está doente. Guarda essa palavra aí. Mas, quando Jesus ouviu isso, disse: o propósito da doença dele não é a morte, mas a glória de Deus,
para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dessa doença. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. No entanto, ele ainda ficou mais 2 dias onde estava, depois de receber notícias de que Lázaro estava doente. Só depois disso, disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Porém, os discípulos disseram: Mestre, apenas uns dias atrás, os líderes judaicos tentaram apedrejar o Senhor, e assim mesmo deseja voltar para lá? Jesus respondeu: há 12 horas de luz do sol todos os dias, e durante cada hora do dia um homem pode andar com segurança sem tropeçar. Só à noite é que há o perigo de tropeçar por causa da escuridão. Depois ele disse: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. É um dos milagres que eu particularmente acho mais brilhantes de Jesus. Para mim é um dos milagres mais importantes, que traz com maior eficiência a glória de Deus. Observa que Lázaro aqui era um amigo de Jesus. Lázaro, ele era um amigo chegado de Jesus. Jesus costumava comer na casa de Lázaro. Lázaro não era uma pessoa diferente a Jesus. E interessante que quando as coisas ruins aconteceram na casa de Lázaro, as irmãs dele mandam avisar ao mestre. Porque elas crêem que Jesus pode fazer alguma coisa. E aí elas certamente mandaram algum bilhete, porque naquela época não tinha telefone. E aí imagina que isso não chegou tão rápido, essa notícia. E aí essas irmãs, em um contexto familiar, estavam tristes, angustiadas, porque o seu irmão estava doente. E a única esperança que elas têm é Jesus para socorrê-las. Elas, com toda certeza, já sabiam do que Jesus era capaz de fazer. Elas sabiam que esse Jesus podia fazer muitas coisas na vida de Lázaro. Elas sabiam que se Jesus tocasse na vida de Lázaro, tudo ia mudar. E acontece que Jesus recebe a notícia, e aí observa que a Bíblia traz que Jesus amava Lázaro. E Jesus recebe a notícia de que Lázaro está doente, mas ele não para o que ele está fazendo para ir socorrer Lázaro. Ele continua os seus afazeres, o seu ministério. Ele dá sequência ao que ele estava fazendo. Muitas coisas importantes Jesus fez durante esse processo de ir até Lázaro. E a Bíblia traz que Jesus deixa bem claro que a doença de Lázaro não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E aí, trazendo para o nosso contexto, nós muitas vezes nos sentimos indiferentes à presença do Senhor. Nós nos sentimos muitas vezes insignificantes, porque em nosso canto, em nosso quarto, em nosso lugar secreto, nós clamamos ao Senhor e achamos que Ele está demorando demais de ouvir. Aí eu paro e trago para os nossos dias de hoje. Quantas pessoas estão clamando ao Senhor nesse momento por um milagre de Deus? Quantas pessoas estão em um leito de hospital? Quantas pessoas estão em sua casa gritando pela misericórdia do Senhor? E parece que Deus silenciou. Parece que Deus não consegue mais te ouvir. Então, bate uma angústia, um desespero, e nos sentimos pequenininhos e insignificantes na presença de Deus. E às vezes até nos perguntamos: Deus, será que o seu amor é verdadeiro para comigo? Por que o Senhor não vem me responder? Por que o Senhor não vem me socorrer? Mas a gente observa nessa passagem que Lázaro era esse amigo amado de Jesus. Mas isso não fez com que Jesus parasse o que ele estava fazendo para ir socorrer Lázaro. Jesus continuou o seu ministério. Nós precisamos continuar a nossa vida, apesar
das circunstâncias do momento. Nós precisamos continuar a nossa vida apesar dos problemas que nos cercam. Às vezes nós não estamos como as irmãs de Lázaro estavam nesse momento. Às vezes o que nós estamos passando é tão diferente de uma situação dessa. Mas hoje eu trago para você que sua vida precisa continuar. Porque o seu problema não é maior do que esse Deus que você serve. E você é amado por Deus mesmo que você está passando algum problema. Não significa que o seu problema, que a sua dificuldade é porque você não é amado. Não significa que você está pagando um pecado, que você está pagando um preço, que é por isso que você está sofrendo. Não. Se fosse assim, por que Lázaro estaria doente? Se ele era tão amado de Deus, por que ele estaria doente? Deus permite que muitas coisas aconteçam em nossas vidas para que a glória dele seja manifesta. Aí eu trago novamente para os dias de hoje. Eu, enquanto igreja do Senhor, eu tenho feito uma leitura dessa pandemia. Talvez eu esteja errada nos meus conceitos, mas eu tenho feito uma leitura que hoje nós temos a oportunidade, enquanto igreja, como nós nunca tivemos na história da nossa igreja, de propagar o Evangelho de Cristo. Hoje as portas da nossa igreja estão fechadas. A maioria das igrejas no Brasil está fechada. Mas se formos para redes sociais, a gente nunca viu tantos cultos acontecendo. Pessoas que não têm a oportunidade, por vários motivos, de ir na igreja, está tendo a oportunidade de assistir os cultos. Eu, particularmente, eu tenho visto cultos de tantos pastores queridos que eu não podia ver e hoje eu estou vendo. É a maior oportunidade que nós, enquanto igreja, estamos tendo. Deus, ele tem um propósito com isso. Deus, ele tem um propósito com isso e eu preciso me apegar nesse propósito. O propósito de Deus pode ser para a minha vida, ou para a sua, ou para toda a igreja. Mas precisamos entender que nós somos a noiva de Cristo. Essa noiva que Cristo quer que brilhe nesse tempo de pandemia. Cristo precisava que Lázaro passasse por tudo isso, para que provavelmente suas irmãs, para que provavelmente aquelas pessoas da época pudessem perceber a glória dele. E hoje não é diferente. A igreja de Cristo precisa resplandecer a glória dele. Precisamos fazer o nosso papel de igreja, que às vezes estava adormecido entre quatro paredes. Hoje nós precisamos voltar a ser essa igreja que Cristo sonha para a gente. Essa noiva de Cristo que ele tanto fala, que a gente vê lá no livro de Apocalipse. A igreja que Cristo sonha não é uma igreja onde tem uma plaquinha dizendo Primeira Igreja Batista. Não é essa igreja que Cristo sonha. Cristo sonha em uma igreja onde todos irão adorar a Ele em espírito e em verdade. Ele não diz que denominação A ou B é a igreja dele, não. Ele diz que a noiva dele é aquela que vive para a glória dele, para a glória do Cordeiro. E nós, enquanto igreja, nós precisamos refletir esse brilho que aí fora está querendo, esse brilho que aí fora está precisando. O mundo está sedento pela glória de Deus. E nós podemos oferecer. Nós, enquanto igreja, nós estamos tendo a oportunidade de mostrar às pessoas que nós não somos o que a mídia tem colocado. Nós não somos essa igreja que tem pegado seus dízimos e suas ofertas para fazer benefícios para o pastor. Não. Nós honramos o nosso pastor porque entendemos que é o trabalho dele. Ele precisa receber o fruto do seu trabalho. Está na Bíblia o dízimo. Mas nós somos a igreja que dizima para ofertar às pessoas que estão desempregadas, para que essas pessoas tenham comida em casa. Nós somos a igreja que dá dízimos e ofertas para que possamos ajudar algumas pessoas a comprar remédio que falta. Nossa igreja é isso. Nós não podemos nos calar diante de tantas setas, de tantas coisas que têm sido apontadas para nós enquanto igreja. E esse é o tempo de nós brilharmos. Esse é o tempo que Deus está trazendo para nós, para a glória dele, assim como foi o tempo de Lázaro. No contexto da Bíblia diz que
Jesus continuou fazendo seus afazeres. E aí, quando ele voltou para onde ele estava, os discípulos até questionou. Por que ele ia estar voltando para um lugar que estava jogando pedras nele? Por que ele ia voltar para lá? Mas Jesus tinha um propósito a cumprir lá. Jesus tinha um propósito a cumprir na Judeia. E Jesus voltou. Ele não teve medo das circunstâncias. Ele não teve medo do que estava esperando por ele. Depois desse contexto bíblico, desse milagre, mais na frente, se vocês tiverem a oportunidade, leia. Mais na frente, os fariseus começam a planejar a morte de Jesus. Esse foi o ponto-chave para que Jesus viesse de fato a ser crucificado. E Jesus sabia, ele sabia, porque ele é conhecedor de todas as coisas, que voltando para a Judeia, ele ia inflamar muitas pessoas. Mas ele fala que o propósito era para a glória dele, e ele voltou. E é interessante que quando ele volta para a Judeia, as irmãs dele, né, vem e fala com Jesus. Jesus, você voltou hoje? Lázaro já morreu. Se você tivesse aqui, Lázaro não tinha morrido. Imagina o desespero dessas irmãs quando Jesus chegou. Quando Jesus abraçou, acho que foi Marta que veio o primeiro, que Jesus abraçou a Marta. Porque Jesus amava aquela família. E Jesus estava na condição de homem. Ele tinha sentimentos. E quando ele abraçou, aquela irmã chorou amargamente. Meu irmão morreu. Jesus, se você tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Imagina a cobrança que ela fez para Jesus, porque ela sabia que um toque de Jesus ia fazer as coisas diferentes. Ela sabia que se Jesus tocasse, tudo ia mudar. Mas Jesus não estava lá. Jesus não estava lá no momento da agonia de Lázaro. Jesus não estava lá no momento que Marta e Maria chorou amargamente, clamando para que Deus não levasse a Lázaro. Jesus não estava lá como amigo chegado para colocar as duas irmãs no seu ombro. Jesus não estava lá. E essas irmãs, com certeza, cobrou isso de Jesus. Ah, Jesus, se você tivesse aqui, tudo ia ser diferente. Mas você não estava, e agora meu irmão não está comigo. Imagina o desespero dessas irmãs. E aí Jesus faz o que surpreende a todos. E aí eu, refletindo nessa mensagem, eu me deparo com a ciência. Não tem como a gente separar a Bíblia da ciência. Se Deus é o maior cientista que existe, não tem como separarmos isso. E aí Jesus vai para o sepulcro, um lugar onde cheira a sofrimento. O cemitério cheira a dor, cheira a sofrimento. Quem já perdeu alguém sabe o quanto é difícil você passar em um cemitério. E naquele período não era diferente. E aí Jesus fala que está indo para lá, que está indo para a sepultura, para o sepulcro. Imagina aquelas pessoas que estavam cercando, como foi o desespero. O que esse mestre está fazendo? O que ele está inventando? E as irmãs desesperadas falando, Jesus, já tem 4 dias que meu irmão se foi. 4 dias. 4 dias que uma pessoa se vai. O corpo já não aguenta. O corpo entra em decomposição. E não foi diferente com Lázaro. E na cultura de lá, aí eu me deparo com a questão histórica. Na cultura de lá, eles acreditavam que durante 3 dias, a pessoa que morria, durante 3 dias a alma ficava rondando para que entrasse de volta no corpo. Jesus não se importava com isso, porque a gente sabe que é diferente. Porém, Jesus ele veio para quebrar muitas coisas. E não foi diferente nessa cultura. Lázaro estava com 4 dias. Então, para essa cultura, era impossível
uma pessoa retornar à vida, mas nós cremos que para Deus tudo é possível. E Deus, ele traz que isso era um propósito dele para a glória dele. E aí Jesus ora e chama Lázaro para fora. Jesus diz para Lázaro voltar à vida. E para a glória de Deus, Lázaro sai. E imagina que quando essa pedra foi removida, qual impacto causou naquela época? O cheiro da morte. Imagina um cheiro de um corpo em decomposição. E Jesus, em frente desse sepulcro, pede para remover aquela pedra e diz: saia para fora. E a pessoa vem. Glórias a Deus, porque esse é o nosso Deus e a gente consegue imaginar o tamanho que foi aquele milagre. E nos dias de hoje, Deus, ele continua fazendo milagre. Nos dias de hoje, Deus, ele continua fazendo milagres. Às vezes o seu milagre não é uma ressurreição. Essa vida, ela é tão curta, tão passageira. Nós sabemos que o nosso tempo aqui vai passar muito rápido, mas nós temos dificuldades nessa passagem, porque nós não fomos feitos para despedidas. Desde os sonhos de Deus, nós não fomos feitos para despedida e nós temos essa dificuldade. Mas talvez o seu milagre não seja esse. Talvez o luto que você está carregando é de um filho que está perdido nas drogas. Talvez o luto que você esteja carregando é de uma filha que se entregou para a prostituição. O luto que você esteja carregando talvez seja um período de grande desemprego, de falência na sua empresa. Eu não sei. São várias formas de luto que muitas vezes nós carregamos e nós temos dificuldade de descer esse luto. Nós temos dificuldade de entender que o propósito de Deus na nossa vida é muito maior. A Bíblia fala, ainda aqui no livro de João, no mesmo capítulo que nós estamos lendo, João 11, lá no versículo 25, diz bem assim: Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Jesus estava perguntando para Marta. E é isso que Jesus diz para nós hoje. Tira o seu luto e segue sua vida. Tira o seu luto e viva a sua vida, porque os propósitos de Deus para a sua vida ainda não se cumpriu. Deus, ele traz essa palavra para nós hoje. Desce, tira o luto que você tem vestido e vá para a luta. As nossas batalhas, as nossas lutas, vencemos aqui na palavra de Deus. A nossa batalha precisa ser vencida aqui na palavra de Deus. Muitas vezes falar é fácil. Quando estamos no problema, se torna muito mais difícil. Eu sei que é difícil. Cada um conhece suas dores. Cada um conhece os seus sentimentos, os momentos que passa. Mas é na Bíblia, é na palavra, é aos pés de Jesus que nós vencemos o nosso luto. Às vezes você precisa entender que Deus, ele já venceu a batalha para você. E muitas vezes você tem essa dificuldade, porque ficamos tão apegados com as circunstâncias desse momento, ficamos apegados com as coisas desse mundo, e os nossos olhos não conseguem enxergar além do que Deus, ele tem prometido para nós, essa vida eterna. A Bíblia fala, como acabamos de ler, que quem está em Cristo viverá eternamente. E essa é a eternidade que Deus quer que você viva. Lá no livro de Isaías, capítulo 53, o versículo 5 diz bem assim: a verdade, porém, é esta: ele foi ferido por causa de nossos pecados. Seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. Ele já levou o seu luto. Ele já levou as suas enfermidades. Ele já levou os seus problemas. O seu filho perdido nas drogas, ele já levou na cruz. A sua filha que está na prostituição, ele já levou na cruz. Toda a crise, ele já levou na cruz. Toda a enfermidade, ele já levou na cruz. E ele nos dá vitória.
Ele já nos deu vitória. A Bíblia diz que Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso refúgio. E nós precisamos nos apegar nisso. Nós precisamos crer que somente Ele tem palavra de vida eterna. Somente Ele pode dizer: saia, venha para fora, porque eu te dou vitória. Somente Ele tem esse poder. E nós cremos que durante esse período de pandemia, Ele mesmo tem cuidado de tudo. Nós acreditamos que, apesar das circunstâncias que nos cercam, apesar de tudo que tem acontecido, Ele mesmo já assumiu o controle. Nós cremos que Ele é o maior cientista que existe. E nós acreditamos que Ele está comandando todas as pesquisas. E nós acreditamos que Ele trará vitória para todo mundo. Ele trará vitória para o seu povo. E nós acreditamos também, ainda que seja difícil, que a nossa vida não termina aqui. A nossa vida continua lá, na eternidade. E nós não podemos perder o nosso foco de eternidade. Nós precisamos entender isso. Que enquanto estamos aqui, todos os problemas vão continuar a existir, porque faz parte. Nós respiramos o ar da terra. Nós comemos comida terrestre. Então, passamos por tudo que a terra oferece, inclusive os seus problemas. Faz parte. Mas a nossa esperança está firmada na rocha que é Cristo Jesus. E é isso que nós devemos guardar. É esse entendimento que nós devemos ter. Entender que somente Ele tem palavras de vida eterna. Somente Ele pode remover a pedra que nós carregamos. Somente Ele pode remover a pedra que está no seu coração. A pedra que tem segurado você, tem dificultado você a entender os planos de Deus em sua vida, a perceber a glória dEle. E nós queremos orar por você, entregando sua vida que está aí em casa, nos assistindo e adorando o Senhor conosco, dizendo que Ele tem todo o poder. Permita que hoje Ele toque sua vida e direcione. Permita que hoje Ele remova a pedra que está na sua vida. Acredita que Deus Ele tem um milagre para você hoje. Senhor Jesus, nós te agradecemos, te exaltamos, Senhor, porque em todo tempo, Pai, nós podemos te adorar. Te engrandecemos, Deus, porque sua palavra se renova todos os dias. Pai, nós te engrandecemos, Deus, porque sabemos que estamos sendo cuidados pelo Senhor. Sabemos, ó Deus, que apesar dos momentos difíceis, o Senhor tem o controle de todas as coisas. Ah, Paizinho, como nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Deus, porque sabemos que o Senhor tem cuidado verdadeiramente dos seus filhos. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem feito o que é melhor para cada um de nós. Ainda que não conseguimos entender, Pai, mas nós sabemos que os teus propósitos, que todos os seus planos, Deus, eles não são frustrados, Pai. Ah, Paizinho, nesse momento, Deus, enquanto igreja, Pai, nós queremos pedir, Deus, que o Senhor venha assumir o controle das nossas vidas, Pai. Que o Senhor venha assumir o controle, Pai, da tua igreja, Pai. Que o Senhor assuma o controle, Pai, da história da tua igreja aqui na terra, Pai. Que os nossos olhos, ó Deus, estejam focados na esperança que o Senhor traz, Pai. Que nós, enquanto igreja, Pai, possamos brilhar neste mundo, possamos refletir a tua glória, Pai. Assim como foi, Pai, durante esse milagre que o Senhor fez na vida de Lázaro, Pai, nós, enquanto igreja, possamos refletir a tua glória neste tempo, Pai. Que os teus propósitos sejam cumpridos, Pai. Nesse momento, Deus amado, eu te peço que o Senhor contemple, Pai, todas as pessoas, Pai, que irão assistir o nosso culto, Pai. Ah, Deus amado, o Senhor conhece, Pai, a circunstância que cada um irá assistir, Pai. Seja hoje, seja amanhã, seja o dia que for, Pai, o Senhor conhece, Pai, nós te pedimos, Espírito Santo, que a tua palavra seja impactante na vida de cada um, Pai. Que a sua palavra, ó Deus, seja eficaz na vida de cada um, Pai. O Senhor sabe o milagre, ó Deus, que cada um clama por ti, Pai. O Senhor sabe, Pai, o que cada um espera do Senhor, Pai.
Ah, Deus amado, só o Senhor sabe, Deus, o luto que cada pessoa carrega, Pai. Por isso, em um nome de Jesus, Deus, eu venho clamar, Senhor, que o Senhor, Pai, venha remover a pedra, Pai, que necessita ser removida, Pai. Na autoridade do Teu nome, Senhor, na autoridade do Teu poder, Deus. Eu declaro que todas as pedras serão removidas, Deus, e milagres irão acontecer, Pai, porque é o Teu propósito, Deus. Nós acreditamos, Deus, que o Senhor irá refletir a Tua glória neste tempo, Deus. Que nós, enquanto igreja, iremos ser impactados com a Tua palavra, Pai, porque este é o Teu propósito, Deus, porque o Seu propósito é bom, o Seu propósito é perfeito, é agradável, Deus. Sabemos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós, Pai. Por isso nós te pedimos, Deus, abre os nossos olhos espirituais para que possamos contemplar, Deus, o que o Senhor tem preparado para nós, Pai. E que nós, enquanto igreja, Pai, possamos refletir, Senhor, a Tua palavra, refletir a Tua glória, Pai. Que possamos nos encontrar contigo, Deus, assim como a noiva, Pai, sem marcas, Deus, diante do Senhor. Que possamos ser essa noiva, Pai, que o Cordeiro Santo, Jesus Cristo espera. Essa noiva perfeita, essa noiva sem marcas, essa noiva que imita o Cristo Jesus. Ah, Paizinho, permita-nos, Senhor, ser lavados pelo Teu sangue, ser purificados por Ti, Senhor. Permita-nos, ó Pai, que quando os nossos olhos aqui nesta terra, Pai, se fechar, que possamos abrir, Senhor, no lar celestial que o Senhor tem reservado para nós, Pai. Esse, Pai, é o sonho que o Senhor tem desde o início para os seus filhos, ó Deus. Permita-nos, ó Deus, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, Deus, para que possamos entender, Pai, a boa, perfeita obra que o Senhor está preparando para a Tua igreja, Pai. Em um nome de Jesus, Deus, venha impactar vidas, ó Deus. Venha fazer um milagre que cada um tem clamado ao Senhor, Deus. Nós já te engrandecemos e te agradecemos, Deus, porque o Senhor é bom o tempo inteiro, em um nome de Jesus. Amém. Nosso Deus é grande, amém? Ele tem o esplendor de rei, porque realmente Ele é o rei, o verdadeiro rei, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Adoremos ao Senhor Jesus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz. Trevas vão rugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é. O tempo está em Tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim.
três se tornam um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu, tu és digno do louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver